Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quinta e última aula da unidade 17, na qual nós vamos estudar os verbos fracos, no Piel e no Pual. Agora, nos troncos Piel e Pual, as principais mudanças que nós veremos com verbos fracos ocorrerão com os verbos segunda guturais, em outras palavras, verbos que não podem sustentar aquele dagesh forte no meio, né? Lembrando que no segundo radical, tanto no Piel quanto no Pual, nós colocamos aquele dagesh forte. Então, o que acontece quando você tem uma gutural que não pode ser duplicada? Bom, aprenderemos mais sobre as segundas guturais no Hebraico 4, mas hoje nós vamos estudar os verbos lamed he. Por quê? Porque os verbos lamed he são fracos em todos os troncos, mas eles são pelo menos consistentes, né? Eles mudam de acordo com um padrão que nós já aprendemos, o padrão que eles seguirão no kal, no nifal, e agora nós vamos ver esse mesmo padrão nos verbos piel e pual. Agora, os outros verbos que mudarão também são os verbos lamed het ou lamed ayin e também os verbos lamed aleph. Vamos começar então. O Piel perfeito é Gilá. Então aqui nós vemos as duas coisas características do verbo Piel, o verbo Piel forte, né? E esse Kametz aqui e o Re que nós temos aqui também são características dos verbos Lamed He na conjugação perfeita. Então, aqui eu tenho a conjugação perfeita Kal, com o verbo Lamed He, Galá, né? A conjugação perfeita Piel, com os verbos Lamed He, seguirão esse padrão aqui que nós vimos, com o Hirek, com o dagesh forte, e o resto seguirá aquelas mesmas coisas que nós já aprendemos com o Kal perfeito. Então, o 3ms será Gilá, o 3fs será Giltá, notando aqui que o dagesh forte continua, né? O 2ms será Gilita, como nós podemos ver aqui com todas as outras formas do Piel perfeito, aquele Re reverterá a o Yod que ele era antigamente, menos no 3CP, né? Porque nós temos uma terminação vocálica aqui. O 3FS também tem uma terminação vocálica, mas, como nós já vimos, o Kametz He, que era o que nós esperaríamos ver aqui com o Piel perfeito, não pode ser duplicado. Em vez de duplicar um Kametz He, em vez de dizer Gil AA, né, nós temos a forma Gil Ta, né? O Re se transforma como se fosse em um Tav. Então, fácil, é essa forma do Piel perfeito. Agora, o Pual perfeito é quase idêntico ao Piel perfeito. A única coisa que muda com o Pual perfeito é a aparência do Kibbutz. Então, nós temos aqui todas as formas do Pual perfeito e vemos que o Kibbutz está no lugar do Hirek. Então, em todas as formas, o Pual será idêntico ao Piel com os verbos Lamed He. A única coisa que mudará é a aparência do Kibbutz. Agora, eu quero lembrar com vocês também que o Piel perfeito e o Pual perfeito com o verbo forte também tem essas mesmas duas características diagnósticas, né? O Piel perfeito é diagnosticado pelo Hirek e pelo dagesh no segundo radical. O Pual perfeito também será diagnosticado no verbo forte com um kibbutz e com um dagesh forte. Então, nós vemos aqui que os verbos Lamed He, na verdade, são bem regulares na forma em que mudam. Eles vão ser, por assim dizer, fiéis, né, à sua forma que eles já demonstraram no passado. Agora, o Piel e Pual imperfeito com os verbos Lamed He será Yigalé, lembrando aquele Segol He é a marca da conjugação imperfeita, e Yagulé. Mais uma vez, a única coisa que muda é a vogal no primeiro radical. Com o Piel, nós temos o Patar, e com o Pual, nós temos o Kibbutz. Aqui, então, estão as formas do Piel imperfeito e do Pual imperfeito. Tá bom? Mais uma vez, nós lembramos aqui que a terminação Segol He é a terminação típica
do imperfeito dos verbos lamed he. E lembramos também que na primeira pessoa comum do singular, em vez de ter aquele sheva, nós temos o hatef patar. Agora, uma coisa interessante é que quando nós temos um verbo imperfeito lamed he, e ele é um imperfeito consecutivo, como nós vimos com os verbos fortes, o dagesh não aparecerá no primeiro radical. Por quê? Por causa do sheva, né? Mas também, como é típico de verbos lamed he, nós teremos aquela forma apocopada. Deixa eu escrever aqui então. Vai gal, né? Agora, vocês notam que eu não coloquei um dagesh forte aqui. Por quê? Bom, porque essa consoante já está terminando a sílaba, ela está fechando essa sílaba aqui, gal, né? Então nós não podemos duplicar esse último lamed. Por quê? Porque aí nós temos uma consoante sem uma vogal, fica uma consoante duplicada sem estar conectada a uma sílaba. Então, vaigal será a forma do piel, lamed he, e também a forma do pual, imperfeito consecutivo lamed he, será vaigul, né? Então, nessas duas formas, quando nós temos o imperfeito consecutivo, nós temos duas mudanças, né? Primeiro, o dagesh não aparece aqui. Segundo, nós não temos um dagesh aqui. Agora nós vamos ver, então, o imperativo e os infinitivos no piel. E notem que isso é apenas no piel, né? O infinitivo construto será galot. Vocês notam aqui a duplicação do radical. Notem que esse dagesh aqui é um dagesh lene, né? Não é um dagesh forte. O dagesh forte está aqui no segundo radical. O dagesh lene está aqui porque essa letra é um begado kefat. E as letras begado kefat, no começo de uma palavra, sempre terão aquele dagesh lene, né? Então, galot, com a terminação rolim vav tav, segue aquele padrão que nós já aprendemos para verbos lamed he. O kametz he, que é aquela vogal, desaparece e cede o seu lugar ao rolim vav tav nos infinitivos construtos de verbos lamed he. Nós continuamos com aquela vogal patar no primeiro radical e continuamos com o dagesh forte. Então é assim que você pode distinguir galot de outras formas lamed he de infinitivos construtos em outros troncos. O infinitivo absoluto será a mesma forma do imperativo masculino singular, que é galé, né? Galé. Lembrando que no imperativo nós tínhamos aquele prefixo aqui. Bom, aquele prefixo cai e também o segol se transforma em um tsere, tanto no imperativo masculino singular quanto no infinitivo absoluto. Aqui então estão as formas do imperativo no masculino singular, no feminino singular e no masculino e feminino plural. E agora finalmente eu quero mostrar os particípios. Vocês notam aqui que os dois particípios são quase idênticos, a única coisa que muda é a vogal patar aqui e a vogal kibbutz aqui. Então é assim que você pode distinguir um particípio piel de um particípio pual. O particípio pual sempre terá aquele kibbutz e o piel sempre terá o patar. Aqui estão as formas dos particípios lamed he. Vocês notarão que em vez de ter aquela terminação makutelet, né, ou makatelet, nós temos a terminação kametz he. Por quê? Porque esses são verbos lamed he que tem já aquela terminação kametz he, então o kametz he será a forma feminina singular em verbos lamed he. Agora vamos fazer uma pequena análise verbal de 9 verbos diferentes, começando com tudaberi. Tudaberi, nós vemos aqui, tem um prefixo, então a conjugação será a conjugação imperfeita. Nós vemos que ele tem também um sheva, ele não tem um hirak, então nesse caso ele pode ser tanto piel quanto pual. E nós vemos aqui um patar. Agora, esse patar nos mostra, então, nos diz que o tronco desse verbo será o tronco piel e não o tronco pual. Porque se fosse pual,
nós esperaríamos ver aqui um kibutz. Então, todaberi vem do tronco piel, a conjugação é imperfeita. Essa terminação, hirekiod, é uma terminação que nós esperamos na conjugação perfeita de ser a terminação da primeira pessoa comum do singular. Mas como essa conjugação é conjugação imperfeita, a terminação hirekiod será da segunda pessoa feminina do singular e a raiz do verbo é dalet bet reish. Então a tradução desse verbo seria dirás, né? Tu dirás a alguém, Então é assim que se traduz todaberi, dirás. O próximo verbo é o verbo sefaltem. Sefaltem. Vocês notam aqui que ele começa com um shevá. Porém, nós não temos um prefixo. Então, como nós não temos um prefixo, a conjugação é a conjugação perfeita, né? Então, nós esperaríamos ver um shevá na conjugação imperfeita do piel. Mas como essa conjugação é a conjugação perfeita, nós esperaríamos no piel de ver um hirek aqui, né? Ou uma vogal classe I. Como não é um hirek, sefaltem, na verdade, vem do tronco kal, né? Então, kal, perfeito, segunda pessoa masculina do plural, de samer pe reish. A tradução desse verbo é contastes, no sentido de vós contastes aqueles números e tal, e tal, e tal. O próximo verbo é o verbo sapel. Vocês notam aqui que sapel tem um dagesh forte no segundo radical. Então é claro que o tronco será o tronco piel. Agora, a pergunta então é se ele está na conjugação perfeita ou em outra conjugação. Bom, ele não pode estar na conjugação perfeita, por quê? Porque embora a segunda vogal aqui seja uma vogal classe I, a primeira vogal é uma vogal classe A, é o patar. Então esse patar seria característico ou do imperativo ou do infinitivo. No caso, ele será assim, ou imperativo ou infinitivo. Eu coloquei aqui infinitivo absoluto, mas ele pode também ser infinitivo construto, tá bom? Se ele for infinitivo, nós não precisamos colocar pessoa, gênero ou número, mas se for imperativo, ele será masculino, singular, da raiz, samer, pe, reish. Então, nesse caso, como ele está no tronco piel, eu não vou traduzir esse verbo como contar, eu vou traduzir esse verbo como proclamar. Então, a tradução seria proclamai. É um imperativo singular no português. Proclamai tu, né? Bom, o próximo verbo é o verbo mashular. Mashular. Nós vemos aqui aquele dagesh, então é possível que ele seja tanto um piel quanto um pual. Porém, nós temos o kibutz, então já sabemos que o tronco é o tronco pual, né? E nós vemos aqui também que mashular começa com um mem. Esse mem não faz parte da raiz. Por quê? Porque a raiz é uma raiz triconsonantal e as três consoantes da raiz então são shin, lamed e het. E o mem então será parte da conjugação. Em outras palavras, essa palavra é um particípio no pual. O gênero é masculino, singular, e a raiz é shin, lamed, het, né? A tradução de mashular seria o enviado, né? Porque shalar significa enviar. Como o pual tem uma voz passiva, em vez de dizer o que envia, eu vou traduzir esse verbo aqui como o que foi enviado, né? Então, pual participio masculino singular da raiz shin, lamed, het, mashular. O próximo verbo é o verbo yetsuve. Yetsuve. Agora, notem aqui que eu pronunciei o vav. Esse aqui realmente é um vav com dagesh forte, não é um shurek, né? Então eu não digo yetsuve, eu digo yetsuve. Bom, como ele tem essa duplicação do segundo radical, eu sei que o tronco será pual, também por causa do kibutz, né? Eu sei também, porque ele tem esse prefixo e esse sheva aqui embaixo, que a conjugação será a conjugação imperfeita, a pessoa será a terceira pessoa, masculina do singular. Por quê?
Porque a terminação segol he é a terminação característica da conjugação imperfeita com verbos lamed he. E a raiz, então, será tzavá. A tradução desse verbo seria, se fosse no piel, ele mandará. Como o verbo está no tronco pual, a tradução é ele será mandado, ou ele será comandado. Tá bom? Agora, e se eu tiver essa forma aqui? Vaitzav. Bom, isso já parece mais difícil, né? Vamos começar com o que nós já sabemos. Bom, nós sabemos que não tem uma duplicação aqui, então ele pode ser qualquer tronco, mas também vemos aqui que não aparenta ser uma raiz triconsonantal, né? Não temos três consoantes, temos apenas o vav, o yod, que é aquele prefixo do imperfeito, então esse aqui será um vav. Então esse verbo será um imperfeito consecutivo, por quê? Porque nós temos o patach aqui. E por que nós não temos o dagesh? Bom, por causa do shevá aqui, né? Então o shevá vai anular o uso do dagesh. Então ele será realmente, o tronco será ou piel ou pual. E nós não temos uma última consoante aqui. Por quê? Essa raiz aqui é uma raiz lamed he e o verbo foi apocopado. Então, vai tzav vem de tzavá, a mesma raiz de yetzuvé aqui. Agora, a única coisa que nós precisamos descobrir, então, é se o tronco é o tronco piel ou pual. Bom, como ele começa com um patar e não com um kibutz, nós sabemos que o tronco é o tronco piel, a conjugação é imperfeita consecutiva, a pessoa é terceira pessoa masculina do singular e a raiz é tzavá. Então, nesse caso, a tradução do verbo seria ele comandou. Por que eu estou traduzindo o imperfeito consecutivo no passado? Bom, porque o imperfeito seria traduzido no futuro, né? Ele comandará, mas como ele é um imperfeito consecutivo, ele toma aquelas propriedades de um verbo perfeito, ele será traduzido no passado. E ele comandará, tá bom? A próxima palavra é a palavra hamyaledet. Hamyaledet. Bom, nós temos várias letras aqui, então como que nós vamos distinguir qual que é a raiz? Bom, vamos começar aqui com o ha. Ha nós sabemos que é o artigo definido, então nós já esperaríamos ver esse ha, mas nós esperaríamos ver também um dagesh, né? Por que o dagesh não aparece no mem aqui? Bom, por causa da aparência do shevá. Então, em vez de ter aquele dagesh, nós temos ham, e o mem, nesse caso aqui, é o marcador de um particípio. Yaledet, nós vemos, tem um dagesh forte no segundo radical, então será o seu tronco será piel. Por que eu digo piel e não pual? Bom, porque ele tem um patar em vez de um kibutz, né? Então, esse é o tronco. A conjugação será um particípio. A pessoa, por causa da terminação de segol tav, eu sei que o gênero será feminino, o número será singular e a raiz será yalad. A raiz yod lamedalet é traduzida como ele ou ela ajuda a dar à luz. Ou, nesse caso, a tradução de hamyaledet seria a parteira. Interessante, né? Por quê? Porque a parteira é alguém, é uma pessoa feminina singular, né? Que ajuda piel a dar à luz. A raiz yod lamed dalet. Então esse é um caso da raiz yod lamed dalet sendo utilizada no piel de uma forma causativa, né? Causar a dar à luz ou ajudar a dar à luz é a tradução então de yalad no piel, ou seria yeled, né? no piel. Agora o próximo verbo é yisafru. Yisafru. Vocês notarão aqui que nós não temos um dagesh no segundo radical, em vez disso nós temos um dagesh no primeiro radical. Então, por causa disso, eu sei que o tronco será o tronco nifal, e eu sei que a conjugação será a conjugação imperfeita, por causa do sufixo, essa terminação aqui, e
também por causa do prefixo, que é um yod, eu sei que isso aqui está na terceira pessoa, está no plural. Então será a terceira pessoa masculina do plural de samer pe reish. Então como que eu vou traduzir esse verbo? Como ele está no nifal, eu vou traduzi-lo de uma forma passiva. Eles serão contados. Tá bom? O próximo verbo é o verbo visapru. Nós vemos aqui aquele dagesh no segundo radical. Então eu sei que o tronco é um tronco piel. Mas o que eu faço com esse vi? Né? Notem aqui que não existe nenhuma vogal aqui embaixo do yod. Por quê? Bom, porque o vav, lembrem-se daquela regra que quando nós temos dois shevás lado a lado e um dos shevás está debaixo do yod, eles formarão um hirek yod, né? Então, nesse caso, o vav aqui não é um vav consecutivo, mas um vav conjuntivo, né? Então, a conjugação é a conjugação imperfeita conjuntiva e a pessoa é terceira pessoa masculina do plural e a raiz é samer pe reish. E a tradução desse verbo, então, será e eles proclamarão. Bom, pessoal, eu espero que isso fez sentido. Eu espero que isso ajude vocês também na sua própria análise verbal e também a cimentar esses conceitos que nós temos aqui de troncos e conjugações. É uma forma bem diferente de se pensar acerca dos verbos, mas ainda assim nós podemos ver aqui que o hebraico não é aleatório, né? Ele tem um certo sistema e ele segue esse sistema tanto com verbos fracos quanto com verbos fortes e também com os troncos, conjugações, pessoas, gêneros e números, né? Bom, por enquanto é só isso. Nós terminamos a unidade 17. Vamos continuar. A próxima unidade será a última unidade dessa etapa do curso de hebraico. Shalom.